vamos pra bonequinha, tá bom? Agora de biscuit, ela vai fazer parte lá da decoração, não vai ficar no topo do bolo, porque o bolo vai ser um castelo, tá? Ela vai fazer parte da decoração na mesa mesmo. A gente vai seguir aquela linha da bonequinha da bolsinha, tá? Que é a roupinha rosa, cabelinho marrom, aquilo tudo, tá bom? Então, aqui eu tenho meio quilo, tá? Eu peguei metade de uma massa da Polycol rosa, rosa claro. Aqui eu tenho um cone de, acho que é 20, deixa eu conferir se são 20 centímetros mesmo. 14 centímetros, tá? Tem 14 centímetros de altura. Olha como tá brilhante, não sei se no vídeo vai dar pra ver. Esse brilho é o seguinte, sempre que a gente for encapar isopor, passar uma cola, tá? Pra poder impermeabilizar, se for isopor lixado, então aí que tem que passar mesmo, tá? Pra não ficar soltando aqueles farelinhos. E assim o biscoito vai fixar melhor aqui, tá? Então, eu coloco assim, ó, eu espeto no palito, seguro, pego uma trincha que tem cerdas mais largas, né? Passo a cola nele todo e deixo secando. Pode colocar espetado num isopor, tá? A cola que eu uso é essa daqui, cola universal da Cascorês. Ela é mais forte, tá? Mas pode ser cola escolar também que dá certo. Uma vez eu não tinha e deu. Não tinha essa daqui e deu certo. Usei da minha filha. Eu já usei essa daqui, olha. É escolar de criança, muito fraquinha, ela é muito líquida, mas dá também, quebra um galho quando não tem a outra, tá? Que é só mesmo pra impermeabilizar. Aí eu tenho aqui isopor de 75 milímetros, mesma coisa. Coloquei no palito, passei cola nela toda, tá? Depois que secou, a gente vai trabalhar nela. Se precisar, assim, com urgência, coloca na frente do ventilador, tá? Vou começar pelo corpinho. Então, aqui eu tenho meio quilo de massa da Polycol rosa, rosa claro, tá? Peguei metade do pacote. Antes de iniciar o vídeo, eu já sovei, que a gente pode, quando é muita quantidade, a gente trabalha com essa parte aqui da mão, vai girando e vai apertando, até ela ficar bem maleávelzinha, tá? Só que aí, antes do vídeo, eu já sovei bem, tá ok? Então, o que que a gente vai fazer? Se minha voz sair um pouco cansada no vídeo, é porque a gente faz força pra trabalhar com essas massas, né? O que que eu vou fazer? Agora eu vou rodar, vou tirar essas marcas de fora. Vou fazer uma bola, tá? Eu trabalhei tirando todas aquelas rachaduras, aquelas marcas, tá? Deixar ela bem lisinha. Agora eu vou apertar na mesa. Só lembrando que, como a gente fez com a vela, tem que passar o óleozinho na mesa, tá? Nesse caso, com uma peça maior, eu passei nela toda praticamente, tá? A gente vai fazer assim, deixar ela grossa, mas mais abertinha, tá? E a gente vai encapar esse cone. Como que eu vou fazer? Como eu vou precisar... A gente fica cansada. Como eu vou precisar de uma quantidade maior de massa aqui, pra ficar fofinho, eu vou encapar por cima, tá? Vou apoiar. Fazer um pouquinho de barulho. Aí, tô sentindo o cone aqui. Eu vou levantar. Tá dando pra perceber como é que é? Vou levantar. Vou começar a fazer esse movimento assim pra baixo. Pra encapar. Bastante paciência.
Chegou aqui embaixo, eu tenho esse excesso aqui de massa, né? Vou colocar pra dentro. Tá? Por isso que é importante aqui, nesse caso, o cone, ter passado a cola antes também aqui por baixo, que a gente vai usar também, tá? Posso pegar aqui um rolinho, que é próprio para esticar massa de biscuit, ele é bem grande, tá? Acredito que esse aqui tenha uns 45 centímetros, mais ou menos. Agora a gente vai alisar muito bem alisado todas essas imperfeições. Sempre usando a palma da mão, alisando bem. Olha, gente, depois de dar uma alisada, a gente vai passando a mão assim, sempre com a palma da mão, tá? Vai alisando bem, pra sair marca de dedo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa esteca gravata, vou marcar com a esteca. O vestido dela. Olha, eu tiro um pedaço do palito, tá? E vou dar preferência para que essa parte da ponta fique pra cima, pra na hora de encaixar a cabeça. Vou centralizar. E vou deixar uns 3 dedos, tá? De palito exposto. E aí, a gente coloca pra secar. Enquanto seca, vamos fazer a cabeça. Pra fazer a cabeça, eu vou usar a bola de 75 milímetros. Mas eu vou, pra fazer o tom de pele, eu vou fazer uma mistura. Isso aqui é massa pêssego, tá? Eu vou fazer, aqui é o equivalente a uma bola de 50 milímetros, mais ou menos. E vou misturar com massa branca, tá? Que dá um tamanho mais ou menos de uma bola de 75 milímetros, um pouco maior. Vou misturar essas duas cores pra trazer um tom mais claro. Bom, gente, olha, depois de muito aperta, fica nesse tom. Aí, eu dividi a massa, que essa parte vai ficar pros braços e essa daqui pra cabeça. No caso, a quantidade de massa tem que estar sempre um pouco mais do que a bola de isopor, pra encapar bem, tá? Eu vou fazer, esse processo de tingir, a massa já tá mais do que sovada, né? Então, agora eu vou fazer uma bola com ela, pra tirar essas marcas. Olha, deixei lisinha, né? Deixa eu tirar aqui, tem um tule aqui agarrado. O que que eu vou fazer agora? Vou colocar na mesa, vou apertar um pouco, tá? Vou colocar a minha bola aqui no meio, vou apertar. Vamos sempre deslocar aqui pra não agarrar, tá? Agora eu vou apertar pra baixo em movimentos circulares. Ficou tipo um peãozinho aqui, ó. Ainda não tô sentindo a massa aqui. Vou mais um pouquinho. Agora eu já tô sentindo aqui a minha bolinha, tá? Então, eu vou começar a subir essa massa com esse canto aqui da mão. Dá um pouquinho de trabalho. Quanto maior a bola, mais a gente tem que fazer esforço.
Agora eu vou encapar aqui. Sempre bem rentinho para não entrar ar. Agora eu tô fazendo esse movimento, puxando essa massa daqui pra cá. Vou empurrar de novo. Agora aqui nessa parte eu já posso fazer assim um pouquinho na mesa pra dar uma alisada embaixo. Tá vendo? Ele vai dando uma alisada. Então eu vou continuar com a palma da mão. Eu posso ir dando uma arrumadinha aqui. Tá? Agora eu vou botar na mesa de novo, rodar, pra alisar aqui embaixo. Agora a gente vai ter que, com esse canto da mão, das duas mãos, colocar pra baixo mais um pouquinho. Só mais um pouco, tá? Vai ter que ter paciência para dar uma boa alisada nas imperfeições, tá? Chegando assim, nesse nível, tem mais uma alisada ali. Eu vou começar a modelar isso daqui, que tá muito feio, né? Então, eu vou com a palma da mão arredondar. Eu sugiro que não fique muito tempo para fazer a cabeça, porque quanto mais vai secando, mais difícil vai ficando, tá? Quanto mais seca a massa, mais difícil é pra gente conseguir modelar. Agora é alisar, alisar e alisar, tá? Eu posso, com esse dedo aqui, eu posso ir puxando um pouquinho de massa para abrir espaço para a bochecha, jogando para cá, tá? E aqui um pouquinho para cima. Só que esse processo agora é pura e simplesmente alisar e formar a bochecha, tá? Olha, gente, esse é o resultado. Depois de muito alisa, tá? E tem que ficar com esse biquinho aqui pra frente, que é a bochecha dela, no caso. Como a gente esculpe esse formato? À base de muito movimento circular, tá? Vai circulando, circulando, segurando a mão de apoio bem leve, pra não marcar, né? Você alisar de um lado e ele marcar do outro. Vai alisando, vai puxando aqui pra fazer a bochechinha. Vai alisando bem. Aqui a gente vai pressionando aqui pra formar esse vãozinho, tá? São os movimentos para esculpir e alisar. Agora, eu tenho aqui um bico de confeiteiro, tá? Se o boneco for muito grande, uma bola de 150 milímetros, por exemplo, 100, 120, eu uso esse lado aqui. Como é uma peça pequena, eu vou usar esse ladinho aqui do furo, tá? Veja mais ou menos qual é o meio. Marquei a minha boquinha.
tá? E agora eu vou colocar um nariz nela, uma bolinha bem pequenininha pra fazer o nariz. Depois de um dia pro outro, olha só, a bonequinha, parte da cabeça já formou aquela casquinha. O vestido, eu fiz o seguinte, aqui, lembra ontem quando a gente fez as marcações, ficou muito reto aqui embaixo. Então, o que que eu fiz? Eu fiz com a esteca gravata, eu afundei um pouco mais em alguns pontos para parecer que tá fofinho aqui embaixo, tá? É só afundar um pouquinho mais, aí aqui não afunda, intercalando para ele ficar assim mais fofinho, tá? Ao invés de fazer só as marcações sem apertar, né? Fazer solta, aqui eu apertei, tá? Fiz o contorno todo. E agora, uma hora antes de começar o vídeo, eu fiz isso daqui. Vou fazer aqui pra vocês, mas eu adiantei porque eu preciso que aqui já tenha formado uma casquinha pra continuar, tá? Ou se vocês quiserem fazer assim que monta essa estrutura, mas eu não recomendo não, sabe por quê? Essa parte aqui tem que estar com aquela casquinha de um dia pro outro pra poder a gente colocar essa parte aqui, porque senão vai marcar, vai afundar, tá? Então, pelo menos uma hora antes de começar o resto, de cabeça, essas coisas assim, e deixa secando, tá? Deixa eu ensinar aqui. Eu vou ensinar a manguinha e essa parte azul do vestido. Manga, eu vou pegar mais ou menos o tamanho de uma bola de 30 milímetros, tá? Vou fazer uma bolinha. Com o dedinho mindinho, eu vou marcar o centro. Tá? Ficou bem marcadinho. A gente tira um pouco essa marcação. Tá? Não achata tanto, né? Porque ela é a manga. É esse formato aqui. Tá? Aí eu venho com a esteca de gravata e faço a marquinha do vestido, tá? E vou colar, puxar aqui e vou colar aqui na lateral, tá? Pode ser com a cola cascorês. No caso, eu coloquei o palitinho para dar sustentação, porque ele começa a não querer ficar assim, ele já começa a querer descer. Então, o palitinho dá uma sustentação para manter ele aqui pra cima, tá? Já vou até tirar. É só mesmo o ponto de fazer a casquinha. Não precisa estar totalmente seco para seguir todos os passos, tá? Então, você encaixa aqui. Ele vai ficar um pouquinho para baixo, mas por isso que eu coloco o palito, para não ficar tanto, tá? Aí, ó, quando seca um pouco mais, ele altera a cor. Fica um pouco mais escuro. Chegar pra lá. Agora eu vou fazer a parte azul. A parte azul é a mesma coisa, só que a gente vai achatar mais, tá? Eu vou pegar um pouquinho menos de massa. Aqui eu tô achando que tem muito. Olha. Como se fosse um pouquinho de 25 milímetros, uma bolinha de 25 milímetros por aí. Vou fazer outra bolinha. No caso, quando a gente for fazer, a gente vai fazer os dois lados do vestido, é bom fazer as duas bolinhas do mesmo tamanho, tá? Já pra ficar do mesmo tamanho. Vou pegar o mindinho aqui de novo. Ele vai ficar tipo um feijãozinho, tá? Só que aí, a gente vai dar uma achatada. Ele vai ficar assim. Aqui, a gente dá outra achatadinha. Pro lado, pro outro. E a gente vai colar no vestido. Quando colar no vestido, a gente vai achatar, tá? A gente vai espalhar mais, por isso que aqui ficou maior, tá vendo? E aí, depois de achatar bem, a gente vem com a esteca e marca. A esteca gravata, tá? Aí, é só deixar secar por uma hora pra gente poder seguir pro resto.
No caso, o vestido ficou de um dia pro outro. Deixa eu guardar a minha massa aqui pra ela não ressecar. No caso, o vestido foi de um dia pro outro. E aqui, o detalhe azul e a manguinha é de pelo menos 1 hora, tá? Olha, gente, tirei o palito aqui da cabeça dela. Vou puxar aqui a bonequinha. Acho que agora tem um dia pro outro, não precisa do EVA. Só depois pra terminar a secagem. Então, eu vou passar cola, aquela cola cascorês. Botei um pouquinho de cola aqui em cima. Vou passar aqui em volta do pescoço. Tá? E vou fincar essa cabeça aqui. Agora, a gente vai partir pro bracinho. Lembra daquela massa que a gente reservou, né? Aquele pedacinho na massa pele. Uma parte a gente usou pra cabeça. E a outra a gente vai usar pra fazer os bracinhos. Lembrando sempre de sovar quando tira do plástico, tá? Então, aqui a gente vai fazer movimento de círculo para tirar aquelas marcações da massa. Quando ela estiver bem lisinha, ó, tá bem lisinha, a gente vai fazer um rolinho. Só que a gente vai colocar ele menorzinho para um lado e o outro a gente vai deixar ele maiorzinho, tá? Então, eu vou afinar mais de um lado do que do outro. Deixa eu chegar pra lá. Ok? Ficou um lado maior do que o outro. Essa parte vai ser a mão e essa parte o braço. Eu achato a parte maior, não muito também, tá? Vai ficar assim, tipo uma colherzinha de pau. Vou fazer o pulso. Marquei o pulso dela, só que aí depois ele vai ficar bem marcado. Então, a gente vai suavizar com as pontas do dedo. Com a ponta dos dedos. Tá? Com a esteca gravata, eu vou fazer esteca gravata, eu vou fazer o dedinho. Eu vou suavizar essa marcação também. Arredondar essas pontas, tá? Sempre bem... Tem que ter paciência, o biscuit é paciência. Não fica pronto de um dia pro outro, assim, na mesma hora. É feito em etapas, né? Então, é um trabalho de paciência. Força, às vezes, né? Pra poder... Quando é peça grande que a gente tem que encapar, precisa de força. Mas o resultado é bem legal, tá? Suavizei aqui a mãozinha. Eu vou reservar, porque agora eu vou fazer a outra. Então, a gente pode, essa que a gente fez, colocar no EVA enquanto isso. Bom, gente, aqui esse bracinho ele ficou um pouquinho mais gordo do que o outro. Eu cortei um pedaço e aumentei o tamanho, né? Diminuí a gordurinha dele. Esticando mais assim, tá? Agora, a gente vai fazer a continuação da manga. Como que é? Eu vou pegar um pedacinho da massa rosa. Deixa eu chegar pra cá. Um pedacinho da massa rosa. Que a gente vai fazer a continuação da manguinha dela. Vou tirar um pedacinho pequenininho. Vou fazer uma bolinha. Vou achatar. Tá? Passar um pouquinho de cola.
nela toda. Só entrou um plásticozinho aqui. Vou passar um pouquinho de cola. Vou colocar por baixo. Pra fazer aquele detalhe da manga, tá? E vou colar a mãozinha. Quando você medir, tiver muito comprida, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz pra alongar. Dá uma cortada. Vamos ver agora. Agora o tamanho tá legal, tá? Aqui eu vou usar cola instantânea pra acelerar, porque como é uma parte mais pesada, aí a gente tem que segurar um pouquinho, tá? Aqui eu vou alongar um pouquinho a mão pra não ficar tão retona, pra dar um movimento nela. Tá? E agora a outra mãozinha a gente vai precisar que ela fique compridinha pra poder botar no rostinho. Só que antes da gente fazer o rostinho, eu vou precisar fazer as bochechinhas dela, porque a mãozinha vai pegar em cima. Eu vou pegar um pedacinho de algodão, vou passar naquele blush que eu mostrei na bolsinha. Deixa eu chegar mais pra frente aqui pra poder pegar melhor. Vou passar na bochechinha. Um lado eu aplico. Um lado que tá com o blush. E um outro lado do algodão eu vou espalhar. Um lado branco eu vou suavizar. Aí vai de cada um, se vai querer mais rosadinho, menos rosadinho, tá? Aqui no caso do meu, eu vou querer bem rosadinho. Agora, pra ficar igual a bonequinha da bolsa, eu também vou colar minha pérola na bochechinha dela. Tá? E agora eu vou fazer o quê? O bracinho dela ficar no rostinho. Então, eu preciso que o outro bracinho, ele esteja mais compridinho do que ali, tá? Depois que eu modelo, eu vou dar uma dobradinha. Aqui eu vou suavizar, vou colocar a minha mão, ó, pra ele não ficar tão grosso, tão... Tá? Aqui eu vou ter que modelar um pouquinho o dedinho. A gente suaviza as pontas dos dedos, pra na hora que colocar no rostinho não ficar tão bruto, tá? Aí a gente dobra aqui a mãozinha, vou passar cola instantânea. Bom, gente, aqui a gente não vai colocar o braço dela mais curtinho. A gente tem que deixar ele mais comprido pra poder fazer a viradinha, tá? A gente suaviza aqui em cima pra não ficar tão duro, né? Pra ter um movimento e passa cola instantânea aqui na bochecha, tá? Vamos reservar e a gente vai agora Vamos partir fazer pro o cabelinho cabelo da princesa. No caso, eu tô fazendo ela personalizada de acordo com como é a criança, né? Se a sua princesa for morena, ou então mulata, ou negra, dá pra usar essa massa aqui, marrom. Aí você vai clareando, se for morena, você usa menos da marrom com mais da branca. Aí mulata você usa mais da marrom com menos branca. E negra pode usar
essa cor aqui, que é o marrom mesmo, da Polycol, tá? Então, no caso, a minha, ela tem o cabelinho ondulado, castanho, né? Então, eu vou usar essa marrom aqui. E o cabelo dela não é muito grande, é no ombro. Então, a gente vai adaptando conforme a princesa, a aniversariante, tá? Então, eu passei o óleo aqui na mesa. Essa massa aqui, a quantidade é mais ou menos uma bola de 70 milímetros. Vou pegar um rolo. Vou usar um rolo de esticar massa. Depois que a gente abre bem a massa, a gente vai fazer um corte aqui mais envergadinho, aqui mais arredondado e aqui mais reto. Lembrando que tem que estar bem larguinho para ele poder dar a volta toda, tá? Aqui, se meu cabelo antes eu fiz, ele não foi até lá na frente, eu tive que tirar. Tá vendo? Tá até manchadinho aqui. Eu vou posicionar na cabeça. A minha princesa, ela tem o cabelo mais curto, tá? Aqui, agora, eu vou espalhar essa massa grossa que tá aqui em cima, com a esteca que parece um rolinho, pra poder fechar a cabeça, tá? Então, eu vou pegar um pouco de massa. Vou fazer uma bolinha. Vou afinar bem, ó. Uma coxinha. E vou achatar. Eu vou passar o rolinho nela pra ela ficar mais fina. Olha, depois de achatar, eu vou passar um rolinho pra ela ficar mais fina, tá? E agora a gente vai aplicar na cabeça dela. Eu vou passar um pouquinho de cola. Um pouquinho, não precisa ser muito, não. Aqui ficou muito comprida essa franja, ela tem uma franja um pouquinho mais curta. Eu vou cortar um pouco. Mas pra não ficar super reto aqui, eu vou dar uma trabalhada nela. Aqui pra esse lado eu vou fazer uma coxinha menor. Não vou precisar nem passar o rolo, porque ela vai ser pequenininha. Eu posso esmagar bem na palma da mão mesmo. Aqui ficou bem fino, eu vou dar só uma arredondada. Vou passar um pouquinho de cola. Vou colocar aqui por baixo. Alisando. Ela tem o cabelo de lado, então aqui eu vou fazer uma marcação. Essa massa marrom, ela tá muito fresquinha. Vou pegar a gravata. Vou fazer uma marcação de cabelo de lado. Só que a gente suaviza pra depois, quando secar, não abrir, tá? E aí, como o cabelinho dela é ondulado, a gente faz as ondas aqui na borda. A gente faz também na bordinha, aqui umas levantadas. Agora a gente vai usar a coroa, que a gente pintou igualzinho lá na vela, tá? Como a massa tá fresca, eu só vou posicionar. Tá bom? Tá aqui de lado. Enquanto isso, a gente vai fazer o lacinho que fica aqui na frente do vestidinho dela. Tá? Eu faço com... No caso que eu tô usando fita mesmo, mas vende pacotinho, tá? Fica a escolha de vocês.
fazer um pouquinho menor. Vou fazer pra frente aqui, igual a bolsinha, tá? Vou usar cola instantânea mesmo. E pra fixar aqui, tem que estar essa parte do corpinho seca, porque senão a cola não pega. Tá? Agora a gente vai pintar o olhinho dela, a gente vai fazer essa finalização. Bom, o que que eu uso? Eu pego um copinho, coloco um pouquinho de água, a gente tem que hidratar esse pincel, tá? Pincel 000 da Condor, que eu estou usando. Eu pego um pouquinho de papel higiênico, só tiro... Opa, tá pra cima. Só tiro um pouquinho no papel higiênico, tá? Vou usar pro olho tinta marrom, tinta chocolate, aliás, de PVA. Vou molhar só a pontinha dela para pintar o olho. Vou fazer as duas bolinhas. Bom, depois que a gente pinta a parte marronzinha do olho, eu pego um cotonete, eu umedeço na água, aquela aguinha que eu mostrei, e eu vou tirar esse excesso aqui de dentro. Aí, com a parte seca, a gente espalha. Tá? Aí você vai tirar o excesso e depois com um sequinho você começa a puxar pra cá que ele vai ficando mais claro e mais uniforme, tá? Esse daqui tá um pouquinho mais claro. Você vai esfregando que ele vai pegando a tinta de dentro, essa tinta mais escura. Tá? Pra não ficar tão forte aquele marrom. Então, a gente deixa a parte externa mais escura e a gente vai clarear só de dentro, tá? Inicialmente, a gente molha a ponta para fazer esse centro dissolver e depois que ele dissolve, a gente usa as partes secas para espalhar, tá? Aqui no caso, acabei usando 2 cotonetes. Agora, a gente vai partir para a parte preta do olho. Enquanto essa parte preta do olhinho vai secando, eu vou pegar um pedacinho bem pequenininho, mas bem pequenininho mesmo, de massa preta. Ainda acho que tem muito aqui. Tem que ser bem pouquinho mesmo, que a gente vai fazer os cílios. Deixa eu ver se vai ficar. Ainda acho que tá... Não, acho que vai dar, hein? Vou pegar um pouquinho de cola, porque essa massa ela já tá um pouco mais seca. Vou passar pra fazer os cílios.